Quer aprender os detalhes da programação em C com as facilidades da programação em C++, do iniciante até o avançado? Desde o básico de variáveis, condicionais, laços de repetição, vetores e matrizes, até mesmo ponteiros, funções, structs, arquivos externos, estrutura de dados e ordenação, e criação de jogos usando apenas o prompt de comando? Quer passar naquela matéria chata da faculdade? Eu fiz um curso para você. Dá uma olhada no link aqui na descrição e se matricule no curso com o melhor custo-benefício do mercado. E chega de dor de cabeça. Muito obrigado e uma boa aula. Olá, eu sou o professor João Vitor, mas pode me chamar de John. Sou o professor da One Day Code e nessa aula eu vou te ensinar uma introdução à computação, para você entender os termos básicos que nós vamos utilizar durante o curso sobre computação e programação de códigos para computadores, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente o que é computação? Importante entender que computar é processar dados, ou seja, eu recebo dados, faço alguma coisa com eles, que pode ser qualquer coisa, e depois eu trago algum tipo de resultado, certo? Então olha lá. A computação pode ser definida como a busca de uma solução para um problema a partir de entradas, essas entradas chamadas de inputs, e trazem resultados, que são as outputs, depois de trabalhar através de um algoritmo. Por exemplo, um dia, um matemático inventou uma operação chamada soma, certo? E a soma funcionava da seguinte forma. Eu tinha n termos, alguns termos, e aí eu junto aqueles valores e depois trago o resultado final, que é a soma daqueles valores, certo? Isso foi definido. Então, é uma forma de computar, uma forma de processar dados no computador, seria, por exemplo, ter um programa de soma, que recebe, digamos, sei lá, 2 valores, poderiam ser, as inputs poderiam ser 2 valores. E o resultado vai ser, por exemplo, uma variável, resultado, e vai mostrar na minha tela o resultado de juntar aqueles 2 valores, fazer uma soma, certo? E o que é esse processo do meio aí? Esse cara, o que é a soma em si? É um algoritmo. O algoritmo da soma foi definido como juntar o que eu tenho com outra coisa que eu tenho, e esses dois juntos vão ser, então, a soma de 2 valores. Perfeito? A computação está presente em, trocentos lugares atualmente. Tanto no seu computador, é óbvio, no seu celular. Algumas luzes automatizadas também está dentro de todos os robôs, controlando aviões, desde o painel de controle até essa pequena telinha que tem interativa aqui, nos videogames, em realmente muitos lugares, todos os lugares que temos computadores, nós temos computação. E todos esses lugares que tem computação, alguém teve que programar aquele aparelho específico para fazer aquelas funcionalidades. Perfeito? Então essa é a base da computação. Bom, temos que saber também qual a diferença entre software e hardware, é muito importante. Bom, uma forma fácil de entender é software é tudo aquilo que você xinga quando está bravo, e hardware é aquilo que você soca quando está bravo. Então, por exemplo, os programas de computador, como o nosso navegador, Mozilla, o Chrome, ou a Steam, que tem nossos queridos jogos, editores de imagem, e os videogames que são virtuais, os jogos em si não, o videogame físico, são softwares. E os hardwares são a parte física. Por exemplo, o teclado é uma peça de hardware. O mouse é uma peça de hardware. O monitor é uma peça de hardware. A impressora também é um hardware. Certo? Então, software é aquilo que a gente xinga quando tá bravo, Travou o computador. Certo? Eu vou xingar o computador. Ah, esse computador é uma porcaria. Esse programa sempre trava. E vou dar um soco no meu gabinete, no meu monitor, no meu teclado. Enfim, só para você entender. Hardware é aquilo que eu encosto, software eu não encosto. Perfeito? Então essa é a base de software e hardware. O que é algoritmo? Algoritmo são sequências finitas, ordenadas e não ambíguas de instruções devendo ser seguidas para resolver um problema. Nossa, quantas palavras difíceis, não é mesmo? Mas não é tão difícil assim. Pense, por exemplo, no algoritmo do seu banho. Como assim, algoritmo do banho? Tá maluco, professor John? Não. O algoritmo do banho seria o quê? Eu entro no banheiro, aí eu vou tirar minha roupa, eu vou tirar minha camiseta, vou tirar minha calça, minha cueca, minhas meias.
Aí eu vou abrir a porta do box, eu vou entrar no box, eu vou ligar a água, ajustar a temperatura da água, passar sabonete, passar shampoo, vou enxaguar, tudo isso, vou fechar a água, pegar a minha toalha, me secar, e esse foi o meu algoritmo do banho. Simples, né? O algoritmo é uma sequência finita de comandos. Certo? Então esse seria, por exemplo, o algoritmo do banho. E é isso que a gente vai fazer quando a gente for programar. Por exemplo, como eu falei, o algoritmo da soma, eu vou pegar um valor, eu vou ler esse valor. Eu vou pegar um outro valor, ler esse valor, vou criar um resultado que vai receber a soma dos dois valores e vou exibir na tela o resultado dessa soma. E esse será o algoritmo da soma. Perfeito. Então isso que é algoritmo, uma sequência de instruções. O que é, então, programar? Bom, é o processo pelo qual o programador escreve em alguma linguagem de programação, nesse curso C, por exemplo, né, ou C++, um código-fonte de um software. Então eu vou escrever o algoritmo, certo? Usando alguns comandos específicos que veremos mais para frente. Esse código vai informar ao programa o que ele tem que fazer e como. O programador, então, é aquele que escreve, verifica, averigua e mantém aquele código-fonte. Então, é a pessoa que vai escrever o código que foi pedido. Né? O chefe pediu lá, façam um programa que some. Tudo bem, o programador vai escrever, ele vai testar, ele vai analisar cada linha para ver se está funcionando tudo certo e ele vai manter aquele código salvo em algum lugar. Perfeito? Então, isso que é programar. Né? Passando para uma linguagem do dia a dia. Quando você fala assim, eu vou programar o meu final de semana. O que você vai fazer? Bom, meio-dia eu vou almoçar. 2 horas eu vou numa festa. 3 horas eu vou começar a colocar a carne para assar. 4 horas eu vou começar a servir as pessoas. Isso é programação, certo? Eu estou me programando com uma determinada ordem, certo? É muito importante que esses comandos tenham uma ordem. Eu vou fazer primeiro isso, depois aquilo, e depois aquilo outro. Perfeito? Então, isso que é programar. O que é IDE? Bom, para eu poder programar, eu vou precisar de um programa específico para isso, né? Um software, certo? Aquilo que eu não posso socar. É um programa de computador. Bom, o que é uma IDE, então? A IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Só que em inglês fica IDE. É um software para criar aplicações que combina ferramentas comuns de desenvolvimento em uma única interface gráfica do usuário. Nossa, quantas palavras difíceis, mas também não é nada difícil. Nada mais é do que um programinha que eu vou abrir para escrever o meu código. E aí eu vou rodar o meu código e ele vai trazer um resultado. Certo? Então isso que é uma IDE. Nesse curso, nas próximas aulas, eu vou ensinar você como instalar a IDE. Beleza? Você não precisa usar especificamente a do curso, mas é recomendado que você utilize ela. Muito bem, então vamos entender como que funciona para um código que eu escrevi em C, por exemplo, se transformar em um programa que vai ser executado pelo meu computador. Bom, então eu vou abrir a minha IDE, né? No caso do curso pode ser o CodeBlocks, ou o Dev C++, ou então o Visual Studio. Eu vou abrir aquele programa. E aí eu vou escrever um código, um arquivo .c. Né? Por exemplo, quando você escreve um arquivo do Word, ele é .doc. Né? Quando você escreve um arquivo de slides, ele é .ppt. Aqui, os programas em C são .c ou então .cpp, se for C++. O programinha é esse aqui, ó. Então eu vou abrir ele e vou escrever um código aqui dentro, em C. Ou C++, né? C ou .cpp. Conforme a aula. O que vai acontecer? Quando eu apertar nesse botãozinho aqui, que tem uma engrenagem amarela e um play verde, ele vai chamar o compilador, que nada mais é do que um tradutor. O nosso computador, na verdade, ele só entende duas coisas, que são zeros e uns, certo? A presença ou ausência de informações que, juntas em uma sequência, faz o computador entender o que ele tem que fazer. Então, o computador, né, eletricamente, só entende 0, 1, 0, 1, 0, 1. Só que como alguém já fez isso por nós, né, já programou todo o sistema operacional do Windows, do Linux, do Mac, nós não temos que nos preocupar com isso, certo? Porque já foram criados os compiladores. Então eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que entender que eu vou escrever um código em C,
e eu vou mandar ele compilar, certo? É como se eu estivesse mandando, é como se eu tivesse colocado os ingredientes do bolo para serem feitos, mas eu tenho que pôr no forno, porque senão eu só tenho um monte de ingrediente jogado ali numa tigela. O compilador é como se fosse o forno. Ele vai esquentar para preparar aquilo para eu poder comer depois, certo? Nossa, essa analogia foi excelente, na verdade, eu acabei de pensar nela. E aí o que vai acontecer? Eu jogo para o compilador, e o que ele vai me retornar? Um programa que pode ser executado pelo computador, certo? Eu escrevo o código, ele vai produzir como se fosse o bolo e vai me trazer o bolo, que vai ser mostrado que eu vou poder comer. Ou seja, o código que eu vou poder executar. .exe, que é o tipo de arquivo executável do Windows, por exemplo, certo? Então é isso. Escrevo um código, ele é compilado, e aí ele gera um arquivo executável para mim e mantém o meu código C, caso eu queira fazer algumas alterações. Perfeito? Esse arquivo executável não pode ser editado. Por quê? Porque eu edito o arquivo C. O executável ele já está nesse formato 01010101, não dá para editar mais. Ele está na linguagem do computador, eu não iria entender se eu abrisse ele. Entendeu? E é isso, muito importante entender esses conceitos. Pense na analogia do bolo. Bom, e aí dentro do meu código eu vou ter que trabalhar com uma coisa chamada variável. Na verdade, eu vou trabalhar com várias variáveis. E o que é uma variável? Bom, como o próprio nome já dá uma dica, é algo que varia. Interessante. É um espaço na memória do meu computador, porque o meu computador ele tem uma memória, certo? Por exemplo, você vai comprar um computador e ele tem uma memória RAM, né, geralmente 4 GB, 8 GB, 16 GB, e uma memória de HD, que é onde ele vai armazenar. Por exemplo, 500 GB, 1 TB, enfim, depende do seu computador. Bom, a memória RAM é a memória que está sendo gasta para processar dados. Interessante. Lembra que nós falamos sobre computar? Computação, computar, dados. Então é a memória de processamento. Quando eu crio uma variável, é como se eu criasse uma caixinha dentro da minha memória RAM e colocasse um valor lá dentro. Ou nenhum valor, mas eu estou reservando um espacinho na minha memória. Certo? A variável é como se fosse uma caixinha. E essa caixinha vai conter 4 coisas. Primeiro, um endereço na minha memória, porque a memória ela é sequencial, certo? Por exemplo, assim, eu criei uma variável, a variável é uma caixinha, legal. Criei outra variável, vai ter uma caixinha depois dessa caixinha. E cada uma delas vai ter alguma posição dentro da memória do meu computador, quando estiver sendo executada. Preciso me preocupar muito com isso? Não. Pense mais na analogia agora, nós estamos bem no comecinho, vamos com calma. É como se fosse uma vizinhança e eu tivesse casinhas, certo? E a memória fosse a minha cidade. Só que essa cidade é formada apenas por vizinhos laterais. Ou então você pode pensar também numa fila indiana, certo? Então eu tenho ali o meu endereço. Eu, por exemplo, moro na rua Professor Dário Veloso. Esse é o meu endereço. Perfeito. Aí eu vou ter também na variável um tipo. Os tipos mais comuns que nós utilizamos são int, que é para valores inteiros, float, que é para valores quebrados, né, números com vírgula, char é para letras e bool é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Eu também vou ter um nome para essa minha variável, como se fosse um nome para minha caixinha, e um valor, que pode ser nulo, quer dizer, se eu não dou valor nenhum, ou não nulo, que seria se eu dou um valor. Um exemplo de variável seria, por exemplo, essa variável aqui, certo? Ela tem um endereço lá na memória, que é um número grande, que eu nem defino, não sou eu que defino isso. Quando eu crio a variável, o próprio computador já cria lá o endereço na memória que estiver disponível. Ela do tipo inteiro, né, int, só números inteiros. O nome dessa variável é caixa1, poderia ser absolutamente qualquer nome, porém nunca utilize acentos, tá? E não use muitos símbolos. De preferência não use nenhum símbolo, tá? Só underline no máximo, por questão de organização. E o valor da variável é 5. Isso aqui é só um exemplo de variável. Como que eu defino ela no meu código? Int a, ou então, por exemplo, int caixa1, né? Poderia ser. Na verdade, seria int caixa1, igual a 5. Isso criaria uma variável e colocaria dentro dela o valor 5, uma variável inteira. Perfeito? Aqui seria a caixa 1, na verdade, tá? Mas pode ser A. A gente usa A, B, C,
geralmente quando vai fazer pequenos programas. O importante é que você entenda a ideia do que é uma variável, tá? Uma variável é uma caixinha que guarda um valor. O que é uma função? Muito importante. Na linguagem C, denominamos função um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica. Por exemplo, como eu tinha dito, o algoritmo da soma poderia criar uma função de soma, né? Que é o que temos aqui. As funções também têm 4 elementos. O tipo de retorno, que é o que ela vai retornar depois que terminar de executar tudo que está dentro dela. Um nome, para eu poder chamar essa função. Parâmetros de entrada, que pode ter ou não parâmetros de entrada, tá? E um código interno, que é o que vai fazer o meu algoritmo. Um exemplo de função seria uma função inteira chamada soma-valores, que recebe 2 valores, a variável valor 1 e valor 2, e retorna a soma. É claro, o código em C seria assim. Int é o tipo de retorno, nome é o soma-valores, a entrada é o valor 1 e valor 2, esse é o código interno que retorna a soma, valor 1 e valor 2. Não se preocupe também em programar isso agora, nós vamos ter uma aula específica para funções. Só entenda que a função é isso, um conjuntinho de comandos. Beleza? Só entenda o conceito por enquanto. Nós vamos colocar a mão na massa daqui a pouco. E o último conceito muito importante para a introdução à computação é o que são as bibliotecas. Bom, a função é um pedacinho que faz alguma coisa, né? Por exemplo, uma pessoa que limpa a casa. Tem várias funções, não é mesmo? Limpar o chão, lavar o banheiro, lavar a louça, varrer a casa. São várias funções. E a biblioteca é o conjunto dessas funções. Interessante, né? Então, quando eu junto várias funções, eu tenho uma biblioteca. E para que eu uso isso? Para não ter que programar tudo sempre do absoluto zero, para facilitar a minha vida. E toda vez que eu vou criar um programa em C, tem 2 bibliotecas que eu sempre vou precisar incluir no meu código. Que é a biblioteca stdio.h, que é uma biblioteca para eu poder ler valores, né? Lembra que a gente falou de input e output? Então, para ler valores e exibir valores, output, né? Imprimir, e a stdlib, que é a biblioteca responsável por alocar memória, gerar números aleatórios, converter variáveis e várias operações mais básicas e matemáticas que eventualmente iremos usar. Certo? Então vamos fazer uma revisão dessa aula que é muito importante. Bom, software são programas de computador, aquilo que eu xingo, mas não consigo encostar. Hardware são as partes físicas do computador, aquilo que eu chuto, soco, bato, quando não está funcionando. Algoritmo é uma sequência de comandos, certo? Lembrando, mais um exemplo aí, lavar a louça. Qual é o algoritmo de lavar a louça? Bom, primeiro ligo a água, pego a esponja, coloco o sabonete, aí ensaboo cada um dos talheres e dos pratos e dos copos. Depois eu enxago, seco e guardo. Certo? Algoritmo de lavar a louça. Programação. Programar, né? É escrever os algoritmos, escrever essa sequência de comandos. IDE é onde eu escrevo os códigos. Compilador é o cara que traduz o código que eu escrevi de uma forma que o computador vai entender. Variável é uma caixinha que guarda um valor. Função é um conjunto de comandos que vai fazer alguma coisa específica. E bibliotecas são o conjunto de funções, certo? Você não precisa entender nada disso aqui muito profundamente agora. Entendendo esses conceitos básicos, você já vai conseguir seguir para as próximas aulas sem problema. Beleza, essa aula é isso. Espero que você tenha entendido os conceitos básicos de computação que está aí em todos os lugares do nosso dia a dia, praticamente. Certo? Muito obrigado e te vejo na próxima aula.